normalmente vai dar alegria de ter feito depois. E você pensa, ainda bem que eu fiz. Mas nem sempre você vai ter a vontade de fazer. Agora, quando falamos dessas disciplinas, eu quero simplificar as principais aqui. Não dá tempo de falar sobre isso, né? Honestamente, eu tenho visto as disciplinas espirituais aparecer em tantos assuntos. Essa questão da inclinação, que é tão forte. O que vamos falar hoje sobre a fé, né? Que eu já comecei a escrever um outro material só sobre as disciplinas espirituais. E eu estou convicto de que nós precisamos dar mais valor a isso. Pastor, o que são disciplinas espirituais? Vamos lá. Práticas que nós precisamos desenvolver, né, no dia a dia. Primeira delas, leitura e meditação da palavra. Segunda delas, vida de oração. Terceira, louvor e adoração. Quarta, jejum. Pastor, são as únicas? Não, são as principais e as únicas que dá tempo de inserir rapidamente aqui um comentário sobre cada uma delas. Quando nós falamos de leitura e meditação bíblica, gente, nós não estamos falando apenas de conhecer, de acessar informação, de conhecer o credo. Quando falamos das disciplinas espirituais como inclinação à nova natureza, nós lembramos o quê? Quando você nasceu de novo, e Jesus explicou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando você nasceu segundo a carne, você recebeu um DNA corrompido do primeiro Adão. Quando nasceu no seu espírito, você recebeu uma nova natureza do último Adão, da nova matriz. Mas ela veio no seu espírito. E quando você nasceu de novo, assim como quando você nasceu pela primeira vez, né, na carne, você nasceu um bebê. Você tinha um potencial a ser desenvolvido, mas não nasceu com toda a coordenação motora pronta, com conhecimento, com habilidades. Éramos extremamente dependentes. Agora, espiritualmente não é diferente. 1 de Pedro 2,2 diz, como crianças recém-nascidas, tipo bebê espiritual, você tem o potencial, mas não está tudo pronto. O que eu preciso para crescer? Diz, desejem o genuíno leite espiritual a fim de crescerdes para a salvação. Para crescermos no plano espiritual, nós precisamos de alimento. Aliás, eu dei um exemplo agora há pouco sobre a musculatura da fé ser exercitada. Tem gente atrofiada porque não treina. Mas quem treina sabe que não adianta só treinar e não comer. Se você quer resultado, principalmente, não estou falando só de alta performance, mas até para hipertrofia muscular, tem que comer. Em especial, proteína, mas tem todo um combo inteligente. No plano espiritual, não adianta só dizer, gente, exercita, mas não come. Nós precisamos comer. Qual é o alimento espiritual? Mateus 4,4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento para o seu espírito, que é onde a fé opera. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre o fato da fé ser do espírito. Aliás, Romanos 10,17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Porque a mesma palavra que alimenta o meu espírito, que é onde opera a fé, ela alimenta a fé. 1 Timóteo 4,6, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Nutrido, alimentado, né? Palavras de fé nutrem e alimentam o quê? Sua incredulidade? É claro que não. A palavra de Deus é alimento para a fé. Ninguém vai decidir ter fé só apertando um botão imaginário. Eu já contei aqui em outro momento a história de um dia voltamos da igreja e tinha sido dado ênfase no tudo é possível que crer. E eu pergunto para minha mãe, na porta de casa, se me lembro, né, tem a fotografia do momento. Mãe, tudo é possível que crer mesmo? Sim, mas tudo, meu filho. Falei, então se eu crer que eu posso voar, eu vou voar. Minha mãe já engasgou. Não estava pronta para a pergunta. Meus filhos já me fizeram cada pergunta, que me botaram em cada aperto, né? A pergunta é, de onde vem a fé? Você não inventa a fé. A fé é uma convicção. E ela sempre é gerada pela palavra. Então se você tiver uma palavra de Deus para voar, você vai ter fé para voar. Se não tiver, você não inventa. E nós queremos ter fé para algumas coisas sem ter o que gera a convicção, o alimento da fé. Agora, quem gasta tempo diariamente nas escrituras e alimenta contínua e recorrentemente o seu espírito, ele está saindo na frente e ele está alimentando a sua fé. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, aliás, aqui eu queria mencionar a fase de F.F. Bosworth, é chamado Deão da Cura Divina. No movimento de cura nos Estados Unidos, nas décadas de 40 e 50, houve um grande movimento de Deus que se espalharia pelo mundo, né, onde a igreja passou a ver curas e milagres como era na era apostólica. Perguntaram para esse cara que tinha muita manifestação de cura nas suas reuniões. Eles disseram, mesmo nas suas reuniões, parece que muitos crentes não têm fé para a cura. O que você imagina ser o motivo? A resposta dele foi, abre aspas, o problema de muitos cristãos não terem fé hoje é que alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o seu espírito com um sanduíche frio por semana.
Fecha aspas. Basicamente, tem muito crente espiritualmente falando desnutrido. Eu brinco que falta vitamina B, Bíblia. Mas se alimentarmos a nossa fé, já será um grande avanço. Segunda coisa, vamos falar a respeito da oração. O pai daquele menino endemoniado que trabalhamos o conceito semana passada, decidiu usar o que tinha. Quando ele fala para Jesus, seus discípulos não puderam. Se o Senhor pode, Jesus disse, pode, tudo é possível ao que crê. E joga a batata quente de volta e diz, eu creio. Ao mesmo tempo ele diz, ajuda a minha falta de fé. Basicamente, ele olha o copo pela metade e diz, está metade cheio. Mas o Senhor pode me ajudar a encher o resto. Ele decide usar o que tem. Ele entende que usar o que tem é o caminho para ter mais, mas ele não deixa de clamar. Quando Jesus ensina sobre o perdão, em Lucas 17, 4, e fala de perdoar 7 vezes no dia, quer dizer, o dia seguinte o cara zerou o game, tem direito a mais 7 ofensas. Os apóstolos que já viram um monte de milagres com Jesus dizem, aumenta a nossa fé, estão dizendo, nós não temos fé para isso. Ah, pastor, então se eu só pedir para Deus aumentar, ele vai aumentar? Não. Quando eles pediram, o Senhor também ensina como. É a hora que ele vai falar da fé como mostarda, de exercitar. Mas nós precisamos entender que quando você olha o combo da oração em toda a Escritura, tudo quanto pedides em oração, crendo, vocês vão receber. É lógico que nós devemos orar por mais fé, mas há uma dinâmica da oração em relação a essa questão de fé e incredulidade. E ela pode ser entendida no texto que nós trabalhamos semana passada. Eu me concentrei no Evangelho de Marcos, mas agora eu quero ler com você Mateus 17, 19 e 20, que fala do mesmo episódio do pai daquele filho endemoniado trazido a Jesus. Então os discípulos aproximando-se de Jesus, Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular. Agora o filho do homem já foi liberto, o evento passou, eles esperam a hora que não tem público e no privado vão perguntar para Jesus e outros falar, por que é que nós falhamos? Por que é que nós não demos conta? Perguntaram em particular, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. De novo, uma fé pequena sendo o motivo de não acessar o sobrenatural.